A ansiedade é uma emoção, nós nascemos com ela, ela é o nosso sinal de alerta frente a algum perigo. Ela foi muito importante para a nossa evolução da espécie, então imagina só, lá nos primórdios, nos tempos do homem das cavernas, ele precisava ter um alerta quando um perigo se aproximasse para que ele pudesse lutar ou fugir. Concorda? Para isso, o cérebro dava um sinal de alerta. Esse sinal de alerta fazia com que algumas manifestações físicas acontecessem no corpo, né? O coração acelerasse, a respiração ficasse mais curta, a musculatura ficasse mais rígida, mais tensa, para que ele pudesse lutar contra aquele perigo ou fugir daquele perigo. Isso então foi muito importante para a nossa evolução da espécie. Hoje estamos aqui. Hoje os perigos não são os mesmos, a gente sabe que existem sim perigos reais, que não são os mesmos lá dos homens das cavernas, mas o nosso cérebro muitas vezes sinaliza para o nosso corpo que existe perigo onde não existe. Por quê? Porque algumas situações não vivenciadas são interpretadas pelo cérebro como perigo, porque o nosso cérebro aprende por repetição e exposição. Então, quando a gente repete algum comportamento, ele aprende que é aquilo que ele tem que fazer. Quando a gente se expõe a alguma situação, ele aprende que aquela situação é boa ou ruim, é perigosa ou não, mas a gente precisa se expor a ela para que ele aprenda. E aí o que acontece? Quando ele começa a interpretar situações e pensamentos como perigo, mesmo que sejam apenas pensamentos distorcidos, pensamentos não prováveis, apenas possíveis, mesmo que o perigo seja irreal, ainda assim o nosso cérebro sinaliza para uma regiãozinha que tem lá chamada amígdala, para ela liberar ali adrenalina e cortisol, que fazem com que o nosso corpo apresente reações físicas para lutar ou fugir deste perigo. Então veja só, a gente fica em estado de alerta, então a ansiedade nos coloca em estado de alerta para lutar ou fugir de algum perigo que o nosso cérebro está sinalizando. Porém, nem sempre esses perigos são reais e isso acaba nos deixando em estado de alerta sem necessidade, em estado de alerta contínuo, ou seja, uma ansiedade frequente, intensa, desnecessária, fora de um contexto, porque se o perigo é irreal, ela está fora de um contexto, e isso acaba nos gerando o quê? Sofrimento, porque ela traz os sintomas físicos, os sinais e sintomas físicos, cognitivos, né, dos nossos pensamentos, psicológicos. Ela faz esses sintomas acontecerem mesmo que o perigo não exista. Por quê? Porque ela está em excesso. Então ela está desequilibrada, ela está fora de um contexto, ela traz sofrimento, ela traz prejuízo. Então, na verdade, ela é uma emoção, todos nós temos ela é necessária para ela sinalizar o nosso estado de alerta, porém, quando ela fica disfuncional, fica em excesso, fica fora do contexto que a gente está vivendo, ela começa a causar ali sofrimento, prejuízo e começa a nos atrapalhar. E é por isso que a gente acaba falando que quer se livrar dela, porque na verdade a gente quer se livrar do que ela está causando, desses sintomas, desse sofrimento que ela está causando, certo? Dito isso, falado aqui sobre o que é a ansiedade, que ela é sim importante e que ela fica ruim quando ela está desequilibrada e fora de um contexto, quando ela está disfuncional, eu quero aqui falar para vocês agora essa história de querer controlar tudo. Acredito que quem está aqui comigo hoje já tentou alguma vez controlar as situações ou controlar aquilo que sente, controlar a ansiedade, aquela história de eu quero controlar tudo que está na minha volta. Porém, nós não temos o controle de tudo que acontece na nossa vida. A gente não tem controle das demandas que a vida traz, nós não temos controle nem mesmo do que a gente sente. A gente não consegue controlar, a gente consegue equilibrar, a gente consegue tolerar, a gente consegue esperar passar. Então aqui, numa outra live, quem aqui já está acompanhando a Doutora Explica nas últimas semanas, já viu eu falar aqui sobre as regras da ansiedade. A ansiedade é como se fosse uma pessoinha que fica ali falando pra gente algumas regras que a gente acaba assumindo como verdades absolutas e a gente acaba tendo esses comportamentos repetitivos frente a ela. Então ela é uma pessoinha que dita algumas regras pra gente. Dentro dessas regras, uma delas, inclusive, é querer controlar tudo. Uma dessas regras que ela fala ali pra gente é: assuma o controle. Tenha controle das
situação. Tenha controle do que você sente. E aí, qual é a alternativa que a gente tem? Aceitar que a gente não tem controle de tudo e fugir dessa regra. Porque essa regra vai nos trazer sofrimento. A gente sabe que a gente não vai conseguir controlar algumas situações. E aí, por isso, a gente vai acabar se frustrando. Então, como a gente sabe que a gente não vai conseguir controlar tudo, a gente tem que tomar uma postura real e colocar essa regra da ansiedade em escanteio. A gente tem que, então, fugir dessa regra de querer ter o controle de tudo. A gente tem que assumir uma outra postura. Se a ansiedade está querendo me colocar a regra de que eu tenho que ter o controle de tudo, eu preciso ensinar para a ansiedade que essa regra não existe, que eu não vou seguir essa regra, porque não é possível ter o controle de tudo. Porque eu tenho que aceitar que não é. E se eu sei e aceito que não é possível ter o controle de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer na minha mente essa regra. Eu não vou seguir essa regra da ansiedade. Eu não vou me colocar como a controladora, aquela que tem que ter o controle de tudo. Porque quando a gente quer ter o controle de tudo e a gente não consegue, a gente se frustra, a gente fica triste, a gente se sente incapaz. Oh, meu Deus, eu não consegui controlar essa situação. Quem aqui nunca? Eu já estive nesse lugar. Eu também já quis controlar tudo à minha volta. E eu também já sofri porque eu vi que não é possível. E aí eu tive que fazer o quê? Assumir uma postura frente à minha ansiedade de que eu não tenho que controlar tudo, porque eu não vou conseguir controlar tudo. E ok, não é possível controlar tudo. Então, como ela vai nos trazer demandas e nós não vamos conseguir controlar essas demandas, como que a gente não vai se frustrar e não vai sofrer, não vai ficar com essa ansiedade em excesso porque não deu conta de controlar tudo? Aceitando que não dá para controlar tudo e se posicionando de uma maneira diferente. Se a regra que a ansiedade quer me trazer é que eu controle tudo, eu vou mostrar para ela que eu não preciso controlar tudo, que eu consigo lidar com aquilo que eu não controlo. Porque se eu não controlo tudo, alguma vez já deve ter acontecido algo que eu gostaria de controlar e não controlei. E você se saiu frente a essa situação. Você passou por essa situação. Você tolerou, você enfrentou, você vivenciou e tá aí. Certo? O que eu quero colocar aqui para vocês? A ansiedade, ela não vai te deixar controlar tudo, apesar dela querer que você controle. Então, assuma essa posição de que não, eu não vou conseguir controlar tudo e ok, eu não tenho que controlar tudo. Fala isso para sua ansiedade. Pensa que a ansiedade é uma pessoinha que está ali querendo colocar isso na sua mente e você vai responder para ela. Eu não vou conseguir controlar tudo e tudo bem eu não controlar tudo, porque nem tudo foi feito para ser controlado. Certo? Inclusive, dou aqui uma dica de livro, gente. O livro Livre de Ansiedade. Lá ele fala uma frase, e aqui eu vou abrir aspas e vou falar essa frase para vocês. Eu vou ler essa frase. Sua ansiedade é, de fato, a sua resistência à ansiedade. De tanto que você quer controlar o que você sente, você quer controlar a sua emoção, você quer controlar a sua ansiedade, você resiste a ela. Você quer controlar, você não quer sentir essa ansiedade. Você quer ter controle de que hora que você vai sentir, de que hora que você não vai sentir, e provavelmente você não vai querer sentir nunca. E aí essa tua resistência a sentir essa ansiedade te frustra. Porque a ansiedade é uma emoção e você vai sentir. Alguns momentos da nossa vida vai fazer você sentir a ansiedade. Alguns momentos essa ansiedade vai ser boa. Ela vai te proteger, ela vai te ajudar, ela vai te impulsionar. E não tem como controlar. O que você consegue é equilibrar. Manter ela na quantidade ideal, na intensidade ideal. Claro que isso existe tratamento, isso existe acompanhamento, quando os casos estão mais graves, mais intensos. Agora, alguns hábitos de vida, algumas rotinas, algumas técnicas que eu já venho trazendo aqui para vocês, já conseguem melhorar os quadros mais leves. Inclusive, essa técnica de assumir a postura frente a essa regra da ansiedade, de que você não tem que controlar tudo. Então, tem como melhorar isso? Tem. A partir do momento que você entende que você não tem que controlar tudo à sua volta, porque você não vai conseguir, e ninguém consegue. Não é você que não vai conseguir, é ninguém consegue ter controle de tudo na vida. A partir do momento que você entende e aceita isso, e assume a postura frente à sua ansiedade,
de que você não tem que controlar nem mesmo ela. Você não tem que controlar, sentir. Você se permitir sentir. Quando essa ansiedade vem, sinta essa ansiedade. E aí você vai ter consciência. É a minha ansiedade que está me fazendo sentir isso. Tudo bem, ela vai passar. Assim como ela veio, ela vai embora. Eu tenho certeza aqui que quem sofre com sintomas de ansiedade já percebeu que ela vem e vai. Assim como eu falei que as demandas da vida vêm e vão em ondas, que a vida não é uma linha reta, a gente vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, momentos difíceis, e a gente tem que tolerar estes momentos. A ansiedade ela vai vir em alguns momentos mais forte, outros mais leve, e a gente tem que aprender é a minha ansiedade, vem cá. Eu vou acolher essa emoção, eu sei que ela vai embora. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Agora eu faço uma pergunta. Na vida as coisas são fáceis? É uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes. A maioria das coisas na vida são difíceis. A maioria das coisas que a gente deseja, que a gente quer muito e que a gente precisa, são difíceis. A gente precisa batalhar por elas. E não é fácil conquistar. Então eu brinco com elas assim, escolha o seu difícil. Ninguém disse que viver seria fácil. E eu não tô aqui falando pra vocês que é fácil. Eu tô falando aqui pra vocês que é possível. Existem técnicas, existem meios para se fazer isso. Eu disse aqui que é possível. Se uma pessoa conseguiu, e eu sou um exemplo disso, porque eu já estive neste lugar, eu já estive no lugar da ansiedade em excesso, eu já estive no lugar que precisou recorrer de estratégias, de técnicas para colocar essa ansiedade em equilíbrio de novo, para fazer essa ansiedade ser funcional novamente. Se eu conseguir, você que está aí também pode conseguir. Vai ser fácil? Não foi fácil para mim, eu não estou falando aqui que vai ser. Bem provavelmente vai ser difícil, mas é possível. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Se eu me esforcei para isso, porque era algo que eu queria muito, eu estava sofrendo. E ninguém tá nesse mundo para viver sofrendo. A gente quer viver feliz, a gente quer viver bem. Quer ter qualidade de vida. Se a gente realmente quer, a gente vai buscar as estratégias para fazer isso. Para conseguir. Mesmo que seja difícil. Certo? Assuma uma postura diferente frente à sua ansiedade. Agora você já sabe que ela é uma emoção fisiológica. A gente nasce com ansiedade. A gente vai sentir ansiedade em alguns momentos. Então acolha a sua emoção e lide com ela como uma emoção como todas as outras. Assim como em alguns momentos você está alegre, a alegria passa. Você está triste, a tristeza passa. Você está feliz, a felicidade passa. Você fica ansiosa e a ansiedade também passa. E você é capaz de tolerar ela. Então acolha essa emoção. Tolere quando ela vem até você. Faça exercícios de respiração. Sinta essa ansiedade. Conecte-se com ela. Sinta, saiba que é ela. É a ansiedade que está ali te fazendo sentir essa batedeira. Essa respiração mais rápida. Esse suador, esse tremor, esse formigamento. Sabe, todo esse incômodo. Você sabe que é ela que está ali te fazendo sentir. Então acolhe. Falou em ansiedade, você chegou? Já tô esperando você ir embora. Eu sei que é você. Não tá gostoso sentir o que você tá fazendo, mas eu sei que você vai passar. Eu vou tolerar, eu vou suportar e eu não vou controlar nem você e nem tudo na minha vida. Comece a pensar assim e a assumir esta postura quando a ansiedade vier colocar a regra que você tem que controlar tudo na sua vida, inclusive essa emoção. Tente. Vai ser fácil? Não estou dizendo que vai ser fácil. Pode ser bem difícil, mas é possível. E se você nunca começar, você nunca vai conseguir. Então você precisa pelo menos tentar. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Que sim, a ansiedade nos faz querer ter controle de tudo, mas que nós temos que tomar a consciência que nós não temos a capacidade de ter controle de tudo na vida e que nós podemos sim diminuir essa sensação de frustração quando a gente não tem controle se a gente assumir essa outra postura frente à nossa ansiedade. Ao invés de a gente seguir a regra que ela nos impõe, quebra essa regra. Crie uma nova regra, a regra de que não, eu não tenho que ter controle de tudo, nem mesmo da minha emoção. Eu vou tolerar e você vai passar. Fica aqui então a dica. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha.
E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada